Olá, queridos. Olá, queridas. Sejam muito bem-vindos à nossa programação. É uma alegria ter você conosco. Muito obrigada pela escolha, né? Então, olha, a gente vai fazer essa conversa valer a pena, não é, Conceição? É verdade, é um prazer estar aqui, Mirtz, é um prazer estar com você, tá bom? Você é o motivo de De estarmos estarmos aqui. aqui, verdade. Eu dei o título para esse nosso bate-papo de A Solução de Deus. Eu não sei se você vai estranhar ou não o título, mas ao longo da conversa eu acho que vai fazer sentido, Sim, sabe? Porque a gente vai dar uma passeada ali, né? Na Bíblia, principalmente, aquelas coisas que precisam fazer sentido na nossa vida cristã, sim, né? Porque a Bíblia, do primeiro livro ao último, ela vai falar do propósito de Deus, né, para o homem, para o propósito de Deus. Então ela vai fazer uma descrição mesmo, como é que se desenvolveu esse plano, desde o Éden até agora, né? E nós estamos agora nessa geração, estamos vivendo esse propósito, e a pergunta é, se começou lá atrás, que momento é esse que nós estamos vivendo, né? sim. O mover de Deus, né? Então, Para essa era, para né? essa era Sim, tudo. Então, antes de chegar até nós, a gente vai dar uma passeadinha, né? O que aconteceu antes, né? Porque a Bíblia vai falar de duas alianças, né? sim, Uma primeira aliança, né? Onde Deus falava e o homem tinha que fazer, sim, chamada Antiga que Aliança, é a sim, aliança, a antiga sim, aliança. E depois uma segunda aliança chamada de Nova Nova Aliança, Aliança, Aliança da Graça, sim. onde Deus faz e o homem fala, O homem né? só crê. Porque na primeira, quando eu digo assim, na primeira aliança, quando Deus falava e para o homem fazer, a gente vai olhar a Bíblia inteirinha e ver que o homem não conseguia Não conseguiu. obedecer a Deus. Não Sim. conseguia, né, Conceição? A Antiga Aliança já veio mostrar isso, né? O É, quanto nós somos fracos, frágeis e mortais, né, Aí, Mirtz? para restaurar tudo na segunda aliança, ao invés do homem fazer, Deus faz, né? Ele morre na cruz, Perfeito, né? é. E o homem daí, quem fala é o homem. O homem, a fala dele vai ser confessar, né? Sim, Esse Deus, né? sim. Então, a gente vai conversar sobre um pouquinho com a diferença dessas duas, dar uma passeadinha e tentar, né, Conceição? Nas duas Né? alianças. Porque mais uma não anula a outra Não. e o alvo era Uma o é o mesmo, comprimento né? da outra, né? Sim. Né? Então, desde o começo, Deus vem tentando formar um povo para Ele. Foi para isso que nós fomos criados, né? Sim. Um povo para o seu louvor, né? Sim. As características, porque para se relacionar com Ele, fomos criados à imagem e semelhança dele, para Sim. se relacionar com Ele, nós tínhamos que desenvolver isso, né? Sim. Então, eu vou ler para você um texto para a gente poder pegar o foco principal, porque isso tem a ver também com o primeiro mandamento. A descrição diz que Deus é amor, Sim. tá? E o primeiro mandamento é relativo a amor. Sim. E está na segunda aliança também. Mateus 22, 34 e 40 diz assim: Os fariseus, quando souberam que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se todos, e um deles, doutor da lei, para o experimentar, interrogou: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda Toda a a lei lei e os e profetas. os profetas. Resumiu nisso. Resumindo, né, aquilo Sim. que as pessoas acham uma dificuldade tremenda, pegar desde Gênesis até o último livro do Velho Testamento, né, Sim. para tentar entender Sim. essas coisas. E tem mais um reforço em João, daí que a gente vai ver. João 17, 26 diz assim: Eu lhes fiz conhecer o teu nome e lhe farei conhecer ainda, para que haja neles aquele amor com que me amaste e também eu esteja neles. Sim. Então,
É lindo isso, né, Mirtz? Jesus vem e falou assim, olha, agora sou eu que vou tentar fazer com que aconteça aquilo que não foi possível No Antigo Testamento. ao longo do Antigo Testamento. Agora, se a gente começa, por exemplo, eu falo sempre que eu amo ler a Bíblia, né? E eu falo que a coisa mais rica que existe na palavra de Deus é você ler Gênesis, a criação, e ver Cristo. Isso é maravilhoso. Então você vê, a antiga aliança era baseada em sangue. Quando houve o pecado, houve o sacrifício, a morte do cordeiro. Ele matou o bichinho, fez a veste como se fosse uma veste de justiça, né? Porque para tapar a vergonha. Ali estava Cristo, né? Ali já estava o cordeiro que seria imolado pelos nossos pecados. E fechou o caminho para a árvore da vida. O homem já perdeu o acesso. Adão e Eva perderam o acesso à árvore da vida. Por quê? Porque o homem com pecado não podia se alimentar de Deus todos os dias. Porque entrou o pecado, né, Mirtz? Então, o que acontece? A antiga aliança, ela veio para mostrar que o homem é incapaz de fazer o que Deus... Por ele mesmo. Por ele mesmo, ele é incapaz. Então, o sangue do cordeiro... Cada vez que o sacerdote tinha que imolar pelos pecados do povo, aí dava ordem, eles não conseguiam cumprir. Isso foi a história do Antigo Testamento. Todinha, e tinha que acontecer todos os anos, Sim. Porque essa tentativa de fazer correto. Não, e também de deixar de pecar, não era possível, o homem fracassava. Era a própria lei, né? Existia a lei. Sim, Ele sozinho não podia cumprir a lei. Não consegue. Era simples assim. E aí vem Deus... na nova aliança, fazendo essa coisa maravilhosa. Mas até Deus se mover dessa maneira, ele deu uma chance atrás da outra. A gente vai ver todo o Velho Testamento vai entrar no Novo. Mostrando as chances que Deus deu do homem tentar fazer alguma coisa. Através da lei. E na hora mais escura de Israel mesmo, sabe? Porque daí chegava uma hora que Deus falava, não, agora, dessa vez, vocês vão para a Babilônia, vocês vão para a Síria, sabe, Deus usou o que pôde, né? Fez o que pôde. E na hora que, mais escura, onde parecia não haver mais esperança, né? Então, aí vem, você vai entender por que eu botei a solução de Deus. Sim. Né? Vem as profecias onde você vai encontrar a solução de Deus. Do que iria acontecer no Então, eu vou ler para você. A primeira delas, em Isaías 32, começando no 12. Batei nos peitos pelos campos aprazíveis e pela vinha frutífera, pela terra do meu povo que produz espinheiros e sarça, e por todas as casas de alegria na cidade jubilosa. Porque o palácio será abandonado, a cidade populosa ficará deserta, o outeiro e a torre da guarda servirão de caverna para sempre, para a alegria dos asnos montese, para o pasto do rebanho. Então, até aqui é a descrição do estado que... Sim, que pela lei ninguém conseguia salvação. Era onde iam terminar todas as coisas, né? Fez aí. Eu li Isaías até o 14. Agora eu volto para a solução encontrada por Deus, eu começo no 15. Sim. Até que se derrame sobre nós o espírito lá do alto, e o deserto se torne em campo fértil, o campo fértil seja reputado por um bosque, então o juízo habitará no deserto e a justiça morará no campo fértil. E a obra da justiça será paz, e o efeito da justiça será sossego e segurança para frente. O meu povo habitará em morada de paz, em moradas seguras, em lugares quietos de descanso. Promessas. Onde, então, estaria o caminho, a solução para que houvesse aquela mudança, ao invés de ficar vivendo em caverna, ao invés de acabar com tudo, né? Sim. Estaria até que se derrame sobre vós o Espírito do alto. Sim. Essa era a solução encontrada por Deus, e a gente podia parar aqui e falar, tá bom, essa é a solução. Mas vamos entender melhor o que seria esse Espírito derramado lá do alto, né? Até então, por exemplo, todas as ocasiões que homens de Deus, em todo eu amo o Antigo Testamento, porque ele traz a gente para o Novo, e o Novo é o cumprimento do Antigo, né? Então, os homens de Deus daquela época,
eles eram, por exemplo, quando Davi tinha atitudes, quando o rei Saul virou as costas, o Espírito de Deus, sem o Espírito eles não conseguiriam. Não, nada. Mas era uma forma que Deus determinava, né? Mas aí ele está falando do que aconteceu no Novo Testamento, Sim, né? Que é maravilhoso. Não, e assim, porque o derramar do Espírito, o Espírito vinha sobre um período, e por exemplo, no caso de Saul, foi tirado. Ele. Daí foi tirado, ele perdia era a presença. tirado, acabou, Sim. o Espírito saiu. Então, era isso que acontecia. E Isaías vai explicar direitinho isso, e eu quero ler para você, né? Isaías 43, a partir do 18, diz assim: Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova. Agora está saindo a luz. Porventura não percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Então, eu não vou gastar a nossa conversa inteirinha para ler, mas Isaías 43 vai dizer tudo que vai acontecer no Novo Testamento. Que é o novo e vivo caminho que Jesus abriu. Era um caminho novo, Sim. um caminho no ermo, né? Sim. Então ele diz, ouve, Jacó, tudo isso que eu vou te falar, essa vai ser a solução que eu vou encontrar para vocês, né? E realmente, Mirtz, essa parte do antigo fala da lei, né? Homem nenhum conseguiu ser justificado pela lei, cumprir toda a lei, né? O Senhor fala que se tivesse que ser pela lei, teria que cumprir todas. Toda a lei, toda não a lei, tem né? como. E você vê hoje, mesmo no Novo Testamento, a dificuldade desse amor que fala amar a Deus sobre todas as coisas, e amar ao próximo como a si mesmo. Né? Só com o derramar do Espírito. Sim. Sem ele, até isso... não se consegue. Porque neste capítulo, ele diz de novo, eu derramarei água sobre o sedento, derramarei o meu Espírito sobre a tua posteridade. Sim. Ele diz, daqui para frente, na hora... O novo posicionamento vai ter a ver com o Espírito. Sim. Né? E tanto que no Novo Testamento ele fala que as coisas velhas, ele nem se lembra mais. Não se lembra. Né? Já se passaram. Eis que faço nova, é o novo homem. E né? Isaías já dava esse recado, ele diz, não se lembrei das coisas passadas. E é tão lindo ver isso, Mirtz, tantos anos antes, na boca de um profeta. Sendo falado e venha se cumprir exatamente como foi falado no Antigo Testamento, no dia 14 de Nissan, a hora certinha, o momento exato da crucificação, da morte do Cordeiro Pascal. É coisa linda, maravilhoso isso. Então, precisava haver uma solução diferente, porque a lei não ia cumprir tudo, sabe? Aí algumas pessoas se perguntam, mas por que então? Deus se arrependeu, né? Eu sempre digo, não é que ele voltou atrás, Deus mudou o juízo a nosso respeito, né? Só mudou, sabe? Porque ele vai repetir a palavra, não temas. Daí para frente o não temas vai aparecer, né? E se você olhar do Antigo Testamento para o Novo Testamento, ele intensificou a lei. Ele intensificou. Sim, porque ele não anulou. Antes pela lei... A gente não diz foi assim, cara, esquece isso aqui. Ele intensificou, né? Ficou muito mais difícil no Novo, né? Porque antes ele dizia que se você... O adultério, né? Sim. Aí ele fala, se você olhar para uma mulher hoje, você já cometeu adultério com ela. Então, quer dizer, se já era difícil e impossível de se cumprir no Antigo, façam ideia no Novo, intensificado, como era mais difícil. Né? Então, e eu vou chamar um intervalo bem rápido, e quando a gente voltar, a gente vai voltar por aqui mesmo para você entender bem isso aqui que a Conceição acabou de falar, tá bom? Para nós, a beleza não é vazia, ela vai muito além do que se vê. Ajudamos mulheres a enxergar e realçar sua personalidade, sem transformar sua identidade. Nosso objetivo é que cada mulher saiba que foi criada com um propósito e que seu valor é único. Amamos o conceito de ateliê, pois se assemelha a um lar, um lugar aconchegante. Oferecemos diversos serviços como manicure, pedicure, química capilar, estética, maquiagem, penteado, noivas.
Venha nos conhecer. Você vai amar. Estamos de volta e a gente está conversando sobre a solução de Deus, né, para que realmente a gente pudesse voltar a ser o povo que Ele queria, que Ele criou. E a gente parou falando do Novo Testamento, na Segunda Aliança, que ela não veio para anular o que tinha sido feito. E a Conceição disse que ficou mais difícil. Mais intensificado. Mais intenso. De fato, quando eles confrontam e perguntam assim, na lei dizia que se a gente cometesse adultério, se a gente traísse, e Jesus falou assim, não, você não precisa nem consumar o ato, só de você olhar, você já cometeu adultério. Pegou mais pesado, mas por outro lado havia possibilidade. A facilitação seria que nós teríamos o Santo Espírito para impedir isso. Então, intensificou, como a Conceição disse, sim, mas também deu uma capacidade maior, né? Deu essa capacidade maior, né? Ele falou, e esse derramado Espírito é que faria toda a diferença, né? Ezequiel, vou ler para você o capítulo de Ezequiel 36, começando no 24. Pois vos tirarei dentre as nações, vos congregarei de todos os países e vos trarei para a vossa terra. Aspergirei água pura sobre vós, ficareis purificados de todas as vossas imundícies, de todos os vossos ídolos eu vos purificarei. Também vos darei um coração novo, porei dentro de vós um novo espírito, tirarei da vossa carne o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Ainda porei dentro de vós o meu espírito e farei com que andeis nos meus estatutos e guardeis as minhas ordenanças e as observeis. Por isso que a gente precisa voltar no velho mesmo para saber o que, né, uma promessa igual essa que aconteceu. Esse texto é maravilhoso, né? Quando eu me converti, eu tive uma experiência muito doce, falando de presença e de experiência com Deus, sobre isso daí, sobre o novo coração. Porque na época eu lia muito a Bíblia, mas eu não sabia o que era um coração novo. E eu tive essa experiência, não é uma coisa comum, mas é uma experiência minha, que ninguém me tira, porque fui eu que vivi, e até não costumo falar muito, mas de ouvir com voz de trovão, 3 vezes, estalou muito perto do meu ouvido, eu estava lendo a Bíblia de madrugada, mais distante e muito no infinito. Vou te dar um coração novo, com voz de trovão. Faça uma ideia o que é ouvir isso. Isso mudou a minha história. Aí foi o começo da mudança na minha vida. Acho que foi a primeira experiência de uma coisa muito forte com Deus, né? De um coração novo. E aí, então, eu fui buscar, nesse tempo todo, o que é um coração novo. E a coisa mais linda que eu desfruto desse novo coração, Mirtz, dessa nova aliança, é que ele fala que no meu coração, no novo coração que ele dá, ele imprime a lei. Olha que coisa linda. Então, ele não veio para anular nada. Ele imprime a lei no coração e também no coração novo, no espírito novo, ele te dá a condição de viver. Por quê? Porque ele morreu por mim. Porque ele pagou o preço. Antigamente ele tinha a mesma lei. Essa que foi impressa no meu coração era a mesma que, inclusive, você tinha que escrever, ficar por fora, você tinha que escrever, pregar nos umbrais e tudo. Hoje, por conta deste derramar do Espírito, né? Ela fica, ela estando lá dentro, aí sempre que você precisar, você retira, traz a memória, né? Na nossa boca e no nosso coração, hoje sempre está essa lei, né? Então, e essa possibilidade de viver essas experiências. A lei do Espírito que dá vida, né? Você já tinha contado aqui essa sua experiência, e são experiências individuais e que você pode ter também. A sua vai ser única, vai te marcar tanto quanto marcou essa para Conceição, porque tem pessoas assim que, com um texto bíblico, né, quando você... Aí você fala, esse texto bíblico é o texto da minha vida. Porque naquele foi uma visitação de Deus, foi uma experiência e te marca mesmo, né? E esse batismo do Espírito Santo, colocar dentro de nós, a promessa
feita lá no Sim. passado que ia acontecer mesmo, né? Sim. E então, o Novo Testamento começa justamente com essa marca. No dia de Pentecostes, Sim. esse Espírito veio, né? Ele veio como um vento, né? Primeiro. E eu gosto dessa figura porque o vento, você não tem controle sobre o vento, né? Sim. Você vem de um lado, aí você vê as árvores. Sim. Você não sabe nem de onde ele vem Você e não nem sabe para onde onde vem ele nem para vai. onde vai. A É descrição o que a é palavra diz. perfeita. A palavra diz e é assim Sim. mesmo. Basta, eu tenho muitas árvores no quintal. Sim. Então, quando eu vou para a minha janela e começa o Vê o vento de vento, chuva, eu gosto de lembrar dessa imagem bíblica, Sim. sabe? Desse o vento do Espírito mesmo, que Sim. bate, porque é uma dança de folhas porque você não sabe mesmo. Sim. E- É como se ele dissesse assim, eu venho com o meu espírito e se você deixar, eu vou te levar nos melhores lugares sem você ficar preocupado com isso. E né? tem mais uma coisa além disso. E você não vai poder controlar isso. Não vai Deixa, porque daí o controle fica do Por próprio minha conta, Espírito. sim. É ele controlando, né? Sim. Então, você pode sentir. O vento a gente sente, Sim. mas não tem controle Sabe de onde nenhum vem, sobre nem pra ele, onde vai. né? Sim. Então, o Espírito é a mesma coisa. Você pode sentir, sabe? Mas quem vai controlar é ele, Sim. né? Então, querido, nessa nova marca da aliança. nova aliança, né? Esse vento veio e encheu aquele lugar onde eles Sim. estavam, né? E depois desse vento, a palavra diz que veio assim como línguas de fogo, Sim. né? Um fogo enorme que se separou como línguas de fogo sobre cada um deles, Sim. né? Então, esse fogo também, fogo e vento são símbolos do Espírito Sim. Santo, que é a marca, que foi a solução de Deus para que a gente pudesse se relacionar com ele, viver com ele, né? Sim. E essa nova aliança, ela fala da morte e da ressurreição do Senhor. Quer dizer, eu jamais poderia me achegar na presença de Deus, como no Antigo Testamento, só o sacerdote Só podia, ele, só. porque senão era fulminado. Eu jamais poderia hoje invocar o nome do Senhor, me achegar na presença de Deus, se não houvesse o sacrifício da morte e da ressurreição do Senhor. E aí ele mesmo subiu e enviou o Espírito Santo, que Sim, hoje, quando você crê, ele vem para dentro de você. Por isso que a gente está falando de Deus, porque essa é a Trindade, Deus Sim. Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Sim. né? E eu gosto muito dessas figuras usadas para o Espírito Santo, de vento e de fogo, Sim. porque justamente para que eles servem, né? O fogo, por exemplo, o fogo fala de tantas coisas. Purificador. Purificação é uma Sim. delas, de fato, Sim. né? É um dos papéis dele, né? Iluminar também, ele clareia, Sim. ilumina, purifica, né? São coisas Sim. que, né? E a palavra diz que daí quem nos convence disso é o Espírito Santo de Deus, que vai convencer do pecado, do erro. Da justiça, né? E do juízo. Da justiça, isso mesmo. sabe? E então, aí a gente começa a perceber, e a gente tem que ter isso, o diferencial desse Espírito a partir então dentro de nós, né? Sim. O homem não teria como ver o pecado, né? Não, como porque eu sempre se não ia fosse encontrar. pelo Espírito Santo. E é hoje. E sabe? nem reconhecer a justiça. E nem o homem não teria como saber que o pecado foi pago, o Não, preço foi pago, nada. se não fosse pela não, justiça. Nada dessas coisas. E sabe? o juízo também, o homem não teria essa convicção que nós temos hoje de que Satanás já está no lago de fogo. Para Deus ele já está. Se você vai em Apocalipse, você vai ver que a visão de Deus é diferente da nossa. Deus, na cruz, já condenou o pecado. E quando você fala que é a solução, é por causa disso, porque ele cumpriu a justiça de Deus. Né? E agora, para nós, resta exatamente aproveitar este Espírito. Sim. Né? Então, ver o que ele pode fazer a partir de todas essas figuras, imagens que a gente vê, né? Por exemplo, para não se desviar, né? Se a gente diz o fogo do Espírito, é iluminar o nosso caminho, não desviar. Tem que ser, dar espaço para ele fazer isso. Sim. Porque senão, no mundo que nós vivemos, em tempos de modernidade, né? E às tão vezes, fácil. Mirtz, no tempo que nós vivemos, é aquele cadinho, né? Aquela peça aqui, aquele cadinho de ouro, né? Que refina o ouro. Quanto mais fogo,
né? Mais o ouro purifica. Então, nós somos assim hoje nas mãos de Deus. Às vezes o fogo é tanto que fica difícil, mas a gente crê e hoje confia e avança com o Espírito Santo. E eu acho que a né? gente tem sempre voltar a falar, porque algumas figuras ficaram muito para trás. Na hora que a Conceição fala desse cadinho de purificar, eram dos tempos realmente antigos. Sim. Então vem uma geração aí que talvez tenha que entender a ação deste fogo Sim. de outra maneira, Sim. né? De outra maneira, né? Mas lendo a Bíblia nós sempre podemos reportar essa imagem mesmo, o ouro, que é um metal precioso, sendo purificado, sendo limpo, e apesar né? de ser tão antigo esse falar, né? Nós sabemos que a natureza divina é ouro. Então o que Deus está querendo dizer com esse cadinho? A natureza divina que está dentro de mim está misturada com a minha natureza humana. Então ele aquece o fogo ao redor para purificar, para o ouro ficar puro, para a gente poder viver e andar no Espírito. Mas né? eu vejo e acontece hoje, eu vejo hoje uma outra geração usando bastante este fogo do Espírito mesmo, até como queimar, né? Sim. Hoje a gente Que é vê a mesma bastante, né? coisa. Que é a mesma, sabe? São a maneira diferente de, né? Sim. Então é sentir queimar no seu peito, né? E Sim. de fato essa presença, esse espaço Sim. que você dá, você às vezes usa até essa terminologia mesmo, né? Queima. Eu né? senti queimar, né? Sim. E a orientação que vem é sempre assim, enchei-vos do Espírito. Quer dizer, dá esse enchei-vos, ele está lá, você dê espaço para ele, Sim. né? Porque às vezes o espaço que você dá para ele é coisinha pouca. E né? agora, esse enchei-vos do Espírito, Mertz, é muito importante a gente falar sobre isso. Porque não é aquela coisa momentânea. Enchei-vos é uma ordem. Enchei-vos do Espírito. É uma ordem de Deus. Então, não é aquela coisa de ficar transbordando. É transbordar o Espírito Santo em todo o tempo, em toda a tua vida. Esse é o enchei-vos do Espírito. E né? não é aquela êxtase, não, né? e é um enchei-vos correto, porque a gente daí começa a perguntar quando você se enche do Espírito. Sim. Só nos cultos? Ou só num momento assim? Não, né? É no seu dia a dia. É realmente no dia a dia, é o tempo todo, né? Porque senão a gente não consegue andar e viver da forma que o Senhor deseja. E nem que falar vivamos. nada. No próprio Sim. dia de Pentecostes, quando aconteceu isso, e daí começaram a falar em outras línguas, enfim, o Espírito fez o que quis, Sim. né? Aí começaram a dizer, Tudo esse louco. povo tá bêbado. Tá bêbado. Tá bêbado. A palavra vai dizer que Pedro se levantando, e ele vai usar esse termo, Sim. Pedro levantando-se, Cheio cheio do Espírito. Então, sabe, eu acho que até para convencer, porque e Pedro fala aquilo que nós estávamos falando, ele falou, sabe o que, queridos? Hoje está se cumprindo aquilo que foi escrito lá no Velho Testamento, Como a gente tá falando que foi aqui. escrito em Joel. Sim. E eu vou ler para você o que foi escrito em Joel. Joel 2:28 diz assim, nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e eles profetizarão. Então ele estava falando, olha, você quer uma prova, né? Que a solução é essa? O que está acontecendo não é nada disso aqui, de manhã não tem ninguém bêbado não, né? Não, é o Espírito mesmo. Está mesmo. acontecendo aquilo que foi profetizado. Esta é a solução de Deus, foi o que Deus resolveu fazer para que nós possamos, cheios do Espírito, nos relacionar com Ele. Né? E andar e viver com Deus é através do Espírito Santo, né? De sermos cheios. E é interessante porque ali não é uma coisa, por exemplo, não está relacionado só com falar em línguas, mas está relacionado com uma vida de altar e tenda, né? Uma vida de presença. Foi a partir dali que as coisas todas mudaram, que eles 3.000, saíram, 5.000 né? convertidos. E puderam realmente fazer o que fizeram para que chegasse hoje até nós. Sim. Queridos, era o que a gente tinha para você hoje. A gente agradece muito a sua companhia e terminamos convidando você para estar conosco num próximo programa. Deus te abençoe.